A gente sabe que os gentios, por não ter acesso à palavra de Deus, eles ignoravam essa promessa, essa revelação que foi, essa promessa que foi revelada aos escritores e aos profetas, tendo em vista que muitos gentios não tinham acesso, aos profetas e nem aos escritores da Bíblia, então eles ignoravam a promessa de que um dia seriam um povo único, judeu e gentio seriam um só corpo, Eles não tinham esse conhecimento, Os judeus até pensavam ser o único, ser o único beneficiário dessa promessa, Ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Como eu falei, eles tinham mais ou menos uma noção, porque eles conheciam a promessa, mas não conheciam os detalhes, não conhecia como Deus iria fazer essa revelação. Então, teve por muito tempo esse mistério. Muito embora algumas passagens bíblicas faz menção a essas promessas, essas bênçãos prometidas ao gentio. Nós temos em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que já é Deus dando uma promessa, prometendo que todas as nações da terra serão benditas, Todas as famílias da terra serão benditas. Então isso já começa a ser revelado através do Espírito Santo de Deus aos escritores da Bíblia, Outra referência que nós temos também sobre as bênçãos, sobre essas bênçãos prometidas, sobre esses mistérios que haveriam de ser revelados, também está em Gênesis 22, 18, que diz assim: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. E essa promessa ela vai sendo revelada cada vez mais, não de uma maneira plena, mas de uma maneira que o povo de Deus pudesse entender. Isaías já vai mais avante. Isaías, no capítulo 49, versículo 6, ele diz: sim, diz ele, pouco é que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornar a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para ser a minha salvação. Trarei para a luz das nações, para seres a minha salvação. Aqui Deus faz uma promessa a Jacó, uma promessa ao povo judeu, em que esse povo seria a luz, para as demais nações, para levar o povo ao conhecimento de Deus. Isaías 54, também ele reforça esse texto que diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta em prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos casados, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas da tua habitação. Não impeças, alonga a tua corda, afirma bem as tuas estacas, Porque transbordará para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, fará que seja habitada as cidades associadas. Então Isaías, ele vai mais adiante. E Isaías ainda no capítulo 60, versículo 1, diz assim: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascido sobre ti a glória do Senhor. Então ele deu uma responsabilidade ao povo de Israel para ser, vamos dizer assim, luz do mundo, para ser a luz das nações, Então Israel teve essa responsabilidade. Então isso é uma promessa da revelação que posteriormente seria desvendada, Louvado seja o nome do Senhor. Então o mistério oculto no Antigo Testamento, ele aos poucos
ele estava sendo desvendado, não de uma maneira plena, mas de maneira que alguém sabia que um dia Deus ia revelar o seu plano. Não sabia como, mas tinha uma ideia de como Deus ia revelar o seu plano. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, né? Pois bem, continuando. Ainda me referindo à palavra mistério, né, que nós sabemos que também se refere à doutrina, como eu falei, indica uma verdade oculta, uma verdade que só Deus sabia. E esse mistério, ele não é um mistério de algo que não possa ser revelado, de algo, não. É um mistério que faz parte do plano de Deus, estava no coração de Deus, mas que seria, no tempo oportuno, revelado, né? Louvado seja Deus. Então esse é o mistério oculto no Antigo Testamento. Louvado seja Deus. O ponto 2 diz assim, o desconhecimento do mistério. Para compreender o sentido de mistério, esteve oculto esteve oculto desde outras gerações. É preciso pôr em foco o advérbio como, né? Que ele diz assim, como não foi manifestado como agora, né? Ou seja, o Antigo Testamento falava sobre o mistério de Deus, mas não foi manifestado como agora. É isso que o escritor da revista quer falar, né? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, né? Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? Nós falamos sobre isso e que essa promessa fala acerca do gentio, né? Nós sabemos que quando a Bíblia faz uma distinção entre gentio e judeus, a gente sabe que gentio é todo aquele povo que não pertence à raça judaica. No coração de Deus, no pensamento de Deus, ele considerava naquela época duas nações, a nação de Israel e a nação gentílica. Essas eram as duas nações, né? E futuramente essas duas nações iriam se unir, a nação judaica com a nação gentílica, e formando um povo através da igreja. A igreja seria o agente responsável em formar esses dois povos, fazer com que esses dois povos se tornassem um corpo único, né? Essa é a promessa de Deus. Então, judeus e gentios juntos, né? Participando da promessa da salvação. Pois bem, no item 3, diz assim, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, né? Eles fizeram menção delas. Nós lemos o texto aqui, esse texto que nós lemos foi exatamente as menções. Gênesis 12, versículo 13, versículo 3 que nós lemos, 22, 18, Isaías 11, 10, Isaías 49, 6. É o texto que nós acabamos de ler, que diz que a palavra de Deus já fazia menção a essas promessas, né? Louvado seja Deus. O que esses profetas não sabiam era como isso ia acontecer. Eu sei que vai acontecer, o pensamento deles, mas como é que vai acontecer? Esse é o mistério, né? Como é que vai acontecer? Então eles sabiam o que ia acontecer, mas não sabiam como que Deus ia fazer acontecer, né? Como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Que barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo? Ora, nós sabemos que as nações gentílicas eram povos de várias raças, né? Etnia, povo diferente, pensavam de maneira diferente. O judeu não, os judeus ele tinha todo um só princípio, o povo judeu tinha um só princípio. Era uma nação formada pela mão do próprio Senhor, mas o povo gentil não. O povo gentil era um povo que havia muita diversidade entre ele, havia muita distinção, havia muitas religiões, muitos pensamentos diferentes, né? Então,
a promessa é que agora esse povo vai ser único, um povo pensando como Deus pensa, né? Agindo como Deus age, um povo que agora passa a se chamar igreja, né? Essa era a promessa, é a promessa prometida de Deus, né? Através dos profetas da antiga aliança, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então teria que vencer todas essas barreiras, e os apóstolos estavam preocupados como é que iriam fazer isso aí. O nosso tópico 2, vai falar do mistério da revelação no Novo Testamento. Agora sim, agora vem o mistério dessa revelação. É interessante que Deus, ele tem o seu plano, ele tem suas escolhas. E aí a gente vai ver no livro de Efésios, Paulo se revelando como prisioneiro de Cristo por esta causa, né? A gente sabe que a epístola aos Efésios é uma epístola da prisão. Paulo escreveu durante o tempo que estava preso, mas ele não era só prisioneiro literalmente, como ele era um prisioneiro na causa de Cristo. Ele faz questão de dizer que era prisioneiro na causa de Cristo, né? E era prisioneiro, na verdade, também por causa de anunciar o Evangelho de Cristo. Então, existe esses dois pensamentos, porque que Paulo inicia esse capítulo 3 se dizendo prisioneiro de Cristo. Ele realmente estava preso, tanto preso por causa de Cristo, numa prisão física, como ele é preso na responsabilidade que o Senhor deu para ele, né? Então, nesses dois sentidos, o apóstolo Paulo estava preso, né? E ele tem consciência de que Deus colocou sobre ele, através do Espírito Santo, a responsabilidade de revelar, a responsabilidade da revelação desse mistério, né? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, nas suas epístolas, não é só a epístola de Efésios, mas praticamente quase todas as epístolas de Paulo, ele faz menção de que ele é um apóstolo não por mão de homem. Ele recebeu o ensinamento, ele recebeu a doutrina do Evangelho, não através de homem, mas ele recebeu diretamente do Espírito Santo de Deus. Ele faz questão de frisar isso nas suas epístolas, né? Ele fala muito isso nas suas epístolas, né? Lá em Gálatas, no capítulo 1, ele começa o capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele já inicia a sua epístola dizendo que não é um apóstolo por parte dos homens. O que ele recebeu foi diretamente do Senhor, né? É uma revelação que até então estava oculta, essa revelação. A gente sabe que as epístolas de Paulo têm revelações que nem durante o ministério de Jesus não tinha sido ainda revelado, né? E isso ficou, essa responsabilidade, para o apóstolo Paulo. Em Gálatas 11 ele reforça aqui: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, né? Não é segundo os homens, eu não aprendi de homem. No 16 de Gálatas ainda, capítulo 1, revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, né? Não consultei carne nem sangue. Então a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo escolhido para os gentios. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como apóstolo dos gentios. E ele tem realmente essa função de fazer essa ligação entre os judeus e gentios, entre a palavra de Deus e o povo gentio, né? A gente sabe que durante muito tempo, a gente, quando começa a ler a história da humanidade, história geral, a gente parte ali para a Grécia, Mesopotâmia, aquele povo primitivo.
a gente vê que aquele povo, eles não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus. A Bíblia não era divulgada para aquele povo, mas a Bíblia já existia? Já existia. Desde que houve a escrita, começou a existir a Bíblia. A Bíblia já existia antes da escrita, a palavra de Deus já existia antes da escrita. Quando surge a escrita pela primeira vez, é passado para a Bíblia. Inclusive a Bíblia é o primeiro livro, né? Um dos primeiros livros que foi que usa a escrita. Então a palavra de Deus, que até então era tradicional, ela passa a ser registrada no livro. Então só quem tinha acesso a esse livro era o povo judeu, da nação judaica. Eles teriam a responsabilidade de anunciar essa palavra para o mundo, mas ficou restrito ao judeu, né? Há um grande prejuízo para a humanidade, porque os judeus, ele tinha Deus como exclusivo dele. Eles não compreenderam a mensagem do Senhor, eles não entenderam que a mensagem do Senhor era para ser divulgada. A mensagem do Senhor era para ser explanada para o mundo inteiro, para todas as nações. Nós lemos no texto, né, que eu li recente agora, que diz que Israel seria luz para o mundo, seria a luz em que todas as nações iriam em busca dele, né? Aqui, quando nós lemos em Gênesis 22:18, que diz assim: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à voz de Deus, né? Então, isso aí é uma ordem para que o povo judeu espalhasse, anunciasse o Deus de Israel, né? Mas eles ficaram muito restritos, e as nações gentílicas foram crescendo, foram se multiplicando, sem o conhecimento da palavra de Deus, e com isso se afastando cada vez mais do Senhor, e se apegando aos ídolos, né? Se apegando cada vez mais à idolatria. Então isso foi um problema muito sério. E o apóstolo Paulo, a gente vê quando o apóstolo Paulo surge, ele recebe essa responsabilidade. A gente vê o apóstolo Paulo como missionário, visitando todas essas nações, levando a palavra de Deus, fazendo a união entre as nações, e através da igreja, a igreja como agente divulgadora da palavra de Deus, né? A proporção que aquele povo iam se convertendo, iam formando, iam fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o apóstolo Paulo tinha sim conhecimento dessa responsabilidade que Deus passa para ele, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, né? A ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Nós sabemos, irmão, que tinha muitos gentios. A gente, quando começa a ler a história, a gente vê muito gentio que, através da filosofia, principalmente aquele povo grego, aqueles que realmente buscavam a sabedoria, que buscavam o conhecimento, que buscavam a verdade, eles buscaram muito a verdade através da filosofia, através da criação, né? Porque a gente sabe que a criação de Deus também é uma revelação da existência de Deus. Quando a gente olha para o céu, a gente olha para o mar, para as estrelas, o céu, a gente vê a presença de Deus. Isso é uma revelação, isso é uma revelação natural de Deus, né? E quando se olha para essas coisas, quando os filósofos, os homens que gostavam da sabedoria, olhavam para o alto, olhavam para o mar, para as estrelas, para o sol, eles sentiam que havia um Criador poderoso, organizado, e que gostava do que é bom. Ele sabia que existia alguém que criou o céu, a terra e o mar. Então muitos dos filósofos se despertou para buscar
esse Criador. Mas eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, ele não conhecia Deus. Ele sabia que existia Deus, mas ele não conhecia a pessoa de Deus, né? A pessoa de Deus foi revelada através das Escrituras. É através das Escrituras que a gente, toda a humanidade passou a conhecer a mente de Deus, passou a conhecer o Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, o Deus criador de todas essas coisas. Então todo esse conhecimento veio através da Escritura, né? Veio através dos profetas que tiveram essa revelação com Deus e registraram na Bíblia. Então o povo próximo ao judeu, o povo judeu passa a ter o conhecimento dessa revelação, mas isso não foi passado para os gentios. Então eles buscavam sim o conhecimento, eles buscavam conhecer a Deus, mas através da filosofia, através da criação, através das coisas que foram criadas por Deus, né? E muitos morreram até buscando esse tipo de conhecimento, né? Louvado seja Deus. Mas quem vai fazer realmente essa mediação entre Deus e o gentil é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi incumbido de fazer esse trabalho, essa obra, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, no ponto 2 dizia o mistério oculto revelado. Em termos gerais, mistério revelado é a igreja, né? Esse mistério revelado, ele é a igreja, foi a igreja que é o agente, é a igreja, é através da igreja que se conhece a palavra de Deus. É através da igreja que se conhece a palavra da salvação. É preciso fazer parte do corpo da igreja, irmão. Eu gosto de ressaltar que a gente não pode ser crente fora da igreja. Nós não podemos ser crente em casa. Nós temos que congregar, temos que ter comunhão com o irmão. Nós temos que ceiar, temos que estar junto, né? Isso aí é um ensinamento até do próprio apóstolo Paulo, que fala para que nós congreguemos, tenhamos comunhão um com os outros, né? É claro que não é que você tenha que estar corpo a corpo com a pessoa abraçando, não, mas você tem que ter comunhão. Você precisa estar de bem com seu irmão, você precisa comungar com seu irmão, você precisa dar um abraço ao seu irmão, mesmo que esse abraço seja à distância, mas você precisa estar com o coração aberto, né? Um coração livre para perdoar o seu irmão, para amar o seu irmão. Isso aí faz parte do corpo de Cristo. Quando a gente fala corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, nós estamos falando de comunhão, estamos falando que o homem deve ter comunhão com seu irmão. E a igreja é essa agência, né? A igreja tem essa responsabilidade com o seu líder que Deus colocou ali, né? Para ir administrando. E o Espírito Santo conduzindo a igreja. A palavra de Deus diz que a igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então, após esse mistério revelado, né? Através de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio, que trouxe essa mensagem do Evangelho, ali começa a igreja do Senhor. Ela vai começar no dia do Pentecoste, e a partir do dia do Pentecoste o Espírito Santo vem para ficar com a igreja, e até o arrebatamento da igreja o Espírito Santo estará conosco, né? Precisa ter essa consciência, mas para que o Espírito Santo esteja conosco, nós precisamos ser membro do corpo da igreja. Louvado seja Deus. Então essa revelação começa pela declaração do que o Pai idealizou tudo desde sempre, né? Isso foi uma ideia de Deus antes da fundação do mundo. Ele idealizou isso e prossegue com a execução da obra de Cristo, né? E esse plano de Deus prossegue até hoje. E vai prosseguir até Jesus voltar, né? Eu não diria nem até Jesus voltar, até o fim dos tempos mesmo, né? Até quando houver o juízo final, até
no capítulo 22 do Apocalipse, quando diz que será o fim de todas as coisas. Então, o Senhor vai estar acompanhando a humanidade para sempre. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele vai prosseguir. A comunicação dessa verdade aos santos, apóstolos e profetas, e por fim o anúncio dessa dádiva do mistério revelado, recai sobre a responsabilidade da igreja, né? A igreja tem que ter essa responsabilidade. A igreja não pode fracassar nesse aspecto. A igreja não fracassa porque o Espírito Santo é quem sustenta a igreja. Louvado seja Deus. Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, né? Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens, em um só povo por meio de Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, eu fico pensando o milagre que é o Evangelho unir todos os povos, né? Em um único. Meu Deus, nós vivemos numa diversidade, cada ser humano é um universo. Nós vivemos numa época hoje, pelo menos aqui nesses países de livre arbítrio, de livre democrático, a gente tem pensamento, as pessoas têm pensamento diverso. Cada um tem a sua verdade. Um acha que a verdade é isso, outro acha que a verdade é aquilo, e outro acha que a verdade não é isso nem aquilo. Então cada um tem o seu pensamento. Você imagina esse povo se tornando um, ou seja, uma só verdade absoluta, em que ninguém pensa diferente do outro. Olha o milagre que a palavra de Deus faz. Isso é uma mudança de natureza. É uma transformação tão grande, irmão, que Jesus ele transforma o homem de tal maneira que ele faz com que o homem tenha uma só natureza, que o homem tenha um só pensamento, que o homem tenha um só propósito. E isso, irmão, só quem faz é Jesus. Não tem como ninguém fazer isso, ninguém pode mudar ninguém. Só Jesus é capaz de fazer isso. Porque no céu, no reino de Deus, não pode haver divergência, né? Quando eu começo a ler a Bíblia e mergulho nessa questão de administração de reino de Nabucodonosor, reino da Babilônia, ou melhor, reino da Grécia, reino de Roma, a gente vê que reino, todo mundo tem que fazer a vontade do rei. O rei, ele é absoluto. A gente olha para aquela grande império que foi a Babilônia, que a Bíblia chega a dizer que ele dominou quase que toda a parte habitada da terra, mas aquele povo tinha que fazer a vontade do rei. Só que era fazer a vontade do rei, mas contra a sua própria vontade. Não havia uma mudança, uma transformação para que você tivesse o mesmo pensamento que o rei. Você tinha que fazer a vontade do rei para não ser punido, para não sofrer uma pena de morte, e você obedecia por uma questão de disciplina, por uma questão de medo. Mas o reino de Deus não é assim, irmão. O reino de Deus, você vai fazer a vontade do rei, mas de uma maneira diferente, ou seja, ele vai transformar a tua natureza de tal maneira que você vai sentir prazer em fazer a vontade do rei. Olha como é que é maravilhoso a transformação que Jesus faz. Não é uma transformação que diz assim: eu tenho que fazer a vontade do Senhor, senão eu não vou para o céu. Eu tenho que fazer a vontade do Senhor, senão Ele me castiga. Não é assim. O Senhor transforma a tua vida. Ele transforma a tua natureza de tal maneira que o teu pensamento, a tua vontade, o teu desejo é a mesma vontade, é o mesmo pensamento, é o mesmo desejo do Senhor. É uma transformação. É por isso que a Bíblia diz que
seremos transformados no abrir e fechar de olho. Não é uma transformação, a gente olha logo para uma transformação física, que a gente é feio e vai ficar bonito. Não é bem assim. É mais do que isso. Ela é uma transformação de natureza, é uma transformação que você vai passar a ser aquele homem lá no Jardim do Éden, quando Deus soprou nas narinas, em que ali Deus coloca o fôlego do homem, né? Deus coloca o fôlego do homem, ali o homem recebe a natureza divina. Naquele momento que Deus sopra, o homem recebe a natureza divina. E essa natureza divina, ela vai acontecer quando nós chegarmos no céu. É essa transformação que Jesus vai fazer. Ou seja, nós vamos voltar àquela condição do homem original, feito lá no Jardim do Éden, e com mais outras promessas, né? Então isso tudo, irmão, é maravilhoso, e isso tudo precisa ser revelado. Os gentios precisavam saber disso, né? E o apóstolo Paulo tem essa responsabilidade de espalhar tudo isso, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no ponto 3 fala a magnitude do mistério. Magnitude é maravilha, é magnífico, né? Aquela magnitude do mistério, né? A grandeza, né? Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas. Olha que coisa linda. Formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo, por Cristo, todos são um e participantes. Que maravilha! Louvado seja Deus. Imagine, irmão, você pensando igual ao seu irmão, você amando igual ao seu irmão, né? Você amando igual Cristo nos amou, amando uns aos outros assim como Cristo nos amou. Que maravilha! Mas isso só acontece se Cristo transformar a nossa vida. Isso só acontece se nós buscarmos no Senhor essa transformação. Se não buscarmos no Senhor, através de ensinamentos, aprendizagem intelectual, nós nunca chegaremos a esse estágio, né? Nós precisamos chegar ao padrão do homem original lá no Jardim do Éden. E só Jesus consegue, só Jesus pode fazer isso, porque o pecado, ele danificou toda a humanidade. Louvado seja Deus. Então todos serão um só povo, né? Em Cristo Jesus. Todos são participantes. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo, né? E hoje, até por falta talvez de leitura bíblica, falta de conhecimento ou falta de ensinamento, tem gente que ainda não crê no evangelho assim, né? Não aceita o evangelho, não aceita esse mistério do evangelho. Porque o evangelho é um mistério, irmão. Essa transformação, esse amor de Cristo para conosco, isso é um mistério para nós, que será revelado quando Jesus voltar, né? É uma transformação que a gente não tem ideia como será. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que nós teremos que pensar como Cristo, teremos que agir como Cristo, teremos que amar de verdade o nosso irmão como Cristo nos amou, né? Louvado seja Deus. Então essa mensagem, ela foi incumbida, ela consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto, né? Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo, né? Então a gente sabe que às vezes a gente fica conversando entre nós. Mas se o homem não tivesse pecado, não teria acontecido isso. Se o homem não tivesse pecado, não existia a Bíblia. Não, irmão. Esse plano de Deus, ele, antes da fundação do mundo, antes que Adão pecasse, antes que o homem existisse, Deus já tinha esse plano no seu coração. Nada mudou. Deus não muda os seus planos. Deus não muda. Deus, ele é imutável, né? O que ele quer acontece. O que ele projeta acontece. Ninguém pode frustrar o plano de Deus, né?
Se eu dissesse assim que Deus fez o homem e o homem aborreceu Deus e por isso Deus fez isso e por isso Deus fez isso, a gente vai estar mudando, está tirando a onisciência de Deus. Então, se Deus já tinha um plano desde a fundação do mundo, então tudo que aconteceu, o Senhor estava por trás dessa história. Então o Senhor, Ele acompanha a história, Ele está por trás de cada detalhe da história da humanidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse mistério é revelado, deve ser propagado para os homens. Pois bem, e por fim nós vamos aqui no tópico 3, que fala o mistério pré-estabelecido por Deus, né? Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden, né? Conforme nós falamos agora. Ele não foi surpreendido, porque Deus fez o homem pecou e aí surpreendeu, Deus ficou surpreso. Não, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Pronto. Louvado seja Deus, né? E aí, irmão, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelos apóstolos como riqueza insondável. Mas isso é uma riqueza insondável, né? Esse mistério é uma riqueza insondável. Uma transformação, irmão, de natureza. Uma transformação em que só Jesus faz. Como é que Jesus pega um homem com coração cheio de ódio, pega um homem rude, um homem grosso, um homem estúpido, e transforma esse homem de tal maneira que esse homem venha a amar o seu próximo? Isso não existe intelectualmente falando. Isso é um mistério, é o poder de Deus, né? Isso é poder de Deus. Só Jesus tem esse poder de fazer esse milagre, né? Pois bem, continuando, a expressão se refere às maravilhas, à providência divina que estão além do entendimento humano, né? A providência divina que estão além do entendimento humano. Olha só, a expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano, né? O entendimento humano não é capaz de desvendar esse mistério. Então está além do entendimento humano, está além do físico, está além da capacidade humana de pensar, né? Louvado seja Deus. Às vezes a gente começa a sonhar, começa a pensar nas coisas, né? Eu costumo dizer que aqueles que são poetas, aqueles que sonham, que são inspirados em escrever, em fazer poesias, essas pessoas imaginam coisas que vai além do entendimento de muitos, mas não vai além do entendimento humano, porque senão ele não seria inspirado a ponto de fazer determinada obra. Se ele vai, é porque o limite humano permite. Mas aqui diz que o entendimento, ele vai além do entendimento humano, né? São coisas que não tem nem como pensar. Quando se diz que algo vai além do entendimento humano, quer dizer o seguinte, que nem o pensamento humano alcança. Interessante isso, né, irmão? A gente sabe que nós temos essa grande riqueza que é ser racional, né? O homem é um ser racional. O homem raciocina, o homem pensa, né? O homem, ele planeja, ele cria, né? O homem é criativo, ele faz muita coisa que lhe vem à cabeça e ele faz muitas vezes um pensamento se tornar realidade. Muitas vezes o homem, ele pensa algo e ele torna aquele pensamento dele numa realidade. Quando ele não consegue tornar aquele pensamento numa realidade,
o tempo vai evoluindo, ele morre, nasce outras pessoas, aí vem outro que pega aquele pensamento dele e continua dando prosseguimento e acaba tornando aquilo uma realidade. Mas não deixa de ser o entendimento humano, não é? Não deixa de ser o entendimento humano. Mas aqui não, a palavra diz que está além do entendimento humano. Então são coisas que não desceu ao coração do homem, né? São coisas que não subiu, que o ouvido não ouviu e que os olhos não viram. São coisas que Deus tem preparado para nós, coisa que vai além do entendimento, não tem nem como pensar, né? Eu não sei como é que vai ser lá no céu. Eu tenho uma noção pelo que Deus me revela na Bíblia, mas a palavra de Deus diz que é muito mais do que isso. Tem algo que nós não imaginamos, não sabemos nem como é que é, né? Então a mente humana, ela queira ou não queira, por mais inteligente que o homem seja, ele tem um limite, tá certo? E esse limite dele não vai além daquilo que Deus estabeleceu, né? Então, para o apóstolo compartilhar com o povo essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto, né? Eu vou anunciar esse mistério que está oculto. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo, foi um homem de Deus, que fez um trabalho maravilhoso e nos deixou um legado muito bom, né? Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo, né? Tudo abrange o beneplácito. Tudo abrange o beneplácito, né? A vontade divina que articulou o plano, né? O conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então Cristo, ele é o executor desse plano, né? É Cristo o executor desse plano. Louvado seja Deus. E aí no ponto 2 tem o eterno propósito em Cristo. Não é o eterno propósito de Cristo, mas é o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, né? É por isso que a palavra de Deus vai dizer que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? É o tempo determinado por Deus que as coisas haveriam de ser reveladas. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, né? Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. Lembrando, irmão, que a igreja é o agente dessa obra, desse trabalho, né? E aí, irmão, é um assunto, ponto 3, que nós já até falamos, mas nós vamos repetir aqui, que a lição registrou aqui o escritor. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido. Deus sabia que o homem ia cair e ele já tinha um plano de salvação pré-estabelecido, né? Na eternidade. Louvado seja Deus. E essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Todo evento existe um propósito de Deus em andamento, né? Deus é soberano e controla todas as eras. Interessante, quando diz que Deus é soberano, eu fico lembrando aqui que o pessoal, muita gente comenta que existe 2 reinos no mundo lutando um contra o outro, o reino do diabo e o reino de Deus. Isso não é verdade, irmão. Não existe 2 reinos, existe o reino de Deus, o reino é de Deus. O diabo é um intruso que tenta
tirar você do reino de Deus. Mas o reino é de Deus. Céu, terra, mar, tudo que existe pertence a Deus. Não existe dois reinos brigando, literalmente. O que existe é o diabo lhe tentando, fazendo com que você saia do reino. Mas não existe dois reinos lutando, né? Louvado seja Deus. O reino de Deus e o reino do diabo. O diabo é um derrotado. A palavra de Deus diz que ele já é derrotado. Ele só está esperando o tempo para ser lançado no lago de fogo, né? Então, importa que resistamos ao diabo. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Assim que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Então, como é que a gente foge do diabo? Se apegando a Deus, fazendo a vontade de Deus, glorificando a Deus, andando no dia a dia com Deus, né? Andando em santidade. Isso aí é uma resistência para que o diabo fuja de você. Quando nós fazemos isso, andamos em santificação, quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós estamos resistindo ao diabo. E evidentemente o diabo não terá poder sobre nós. Louvado seja Deus. Okay? Então o Senhor, ele é soberano. Não podemos esquecer essa soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, continuando aqui, o mistério da igreja foi executado por Cristo, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Louvado seja Deus. Para a gente concluir, para a nossa conclusão, diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Eu estava lendo esse texto e me lembrando de muita gente que diz: não, irmão, nós não temos que viver mais o Antigo Testamento, nós temos que viver o Novo Testamento. E a gente lendo essa lição, a gente vê que é um processo, né? Um processo de revelação. Então, no Novo Testamento vai se cumprir o quê? A revelação plena. Mas a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, ela é tão importante, o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento é tão importante quanto o Antigo Testamento, pois é a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem estiver ouvindo aí pensar que nós estamos no período do Novo Testamento, que não devemos preocupar com o Antigo Testamento, mude seu pensamento, porque a Bíblia, ela é só uma, né? A Bíblia é uma só. E o processo de salvação, ela começa antes da fundação do mundo, é o que nós acabamos de ler. Antes da fundação do mundo, Deus planejou essa salvação, esse tema da salvação. Então não há nada fora de tempo e não há nada para a gente dividir, a Bíblia é uma só. E concluindo, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme o desígnio divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Louvado seja Deus, e assim nós concluímos mais uma lição, a lição 9, né, desse trimestre, o mistério da unidade revelado, né? Louvado seja Deus. Amém, irmão? Que tenham uma boa final de semana e tenham também uma boa semana, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Nós vamos fazer uma oração para nós finalizarmos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, Tu és Deus desde a eternidade, Senhor. Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis. Digno és Tu, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai amado, Pai querido, Tu és soberano, Senhor. Não há outro além de Ti. Nós queremos entregar, Senhor, a igreja de todos os países, de todo o mundo, Senhor. Toma a igreja nas Tuas mãos que está sofrendo, Senhor, essa crise, Pai. Eu quero entregar todos os Teus servos, todos os pastores, todos os membros, todos aqueles que confessam o Teu nome, Senhor.
Que o Senhor livre dessa praga que está assolando a humanidade, esse coronavírus. Repreende, Senhor. Não deixa, Senhor, mais que nenhum do teu servo seja atingido, Senhor, por essa seta maligna. Meu Deus, abençoa toda a família. Toma a igreja do Serviluz nas tuas mãos, toma o pastor Maurino, pastor Rogério, todos aqueles que estão à frente desse trabalho, Senhor. E assim, Pai, nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus.